Olá, meus irmãos, amém? Pai do Senhor Jesus. Vamos mais uma vez aprender a palavra de Deus. Eu convido você para juntos a gente ser instruído, aprender mais um assunto da palavra de Deus. Vamos convidar você agora para a gente ler um texto no livro de 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, sua primeira carta, no capítulo 7. Vamos ler o primeiro versículo. Vamos entrar direto na palavra. Eu quero que você tenha mais oportunidade de estar sendo instruído na palavra, porque a palavra é importante para levar para você o conhecimento. 1 Coríntios capítulo 7, o versículo 1 e o 2, assim diz a palavra de Deus. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada um tenha o seu próprio marido. Vamos lá para o versículo 10 e o 11 do capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Vamos agora para o versículo 39 e o 40. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido viver. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quer, contanto que seja no Senhor. Está falando da mulher que é crente, que está com seu esposo vem a falecer, ela tem toda a liberdade de casar com outro homem, portanto que seja temente a Deus, seja no Senhor. Nós estamos lendo aqui um texto do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 7. Paulo tratando sobre a questão do casamento entre os irmãos. Uma das coisas interessantes é que Paulo diz que aquele que estiver casado não busque separar. Paulo diz que se a mulher se apartar do marido, não case. Não é? Versículo 10. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, fique sem casar. Ou seja, o casamento diante de Deus ele é singular, ele não é plural. Certo, irmãos? Vamos entender isso. O que é que eu quero hoje trazer para você com esse texto, dentro dessa instrução? Falar sobre o casamento. O que é o casamento diante de Deus para os homens que ele criou, né? Para a humanidade, entre pessoas de sexo diferente, casamento entre o homem e a mulher. Porque esse é o casamento abençoado por Deus. Vamos falar um pouco sobre o casamento. O apóstolo Paulo estaria orientando os irmãos aqui sobre isso. E Paulo diz assim no versículo 39. E a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o marido viver. Ou seja, diante da vontade de Deus, a mulher que tem o seu esposo, o homem que tem a sua mulher, que são ligados, casados, estão compromissados todo o tempo. Deus não permite, Deus não dá espaço para separação. Porque Deus criou o casamento, Deus criou a união do homem e a mulher, permitiu para que esses dois permanecessem sempre, até que a morte os separe, como diz nas religiões cerimoniais. Então, irmãos, o casamento que Deus quer é a união de um homem e uma mulher. O que é casamento? Nós podemos ver no dicionário que casamento, a palavra mais correta para casamento é união. A união entre o homem e a mulher, o qual Deus estabeleceu, como nós podemos ver, lá no princípio da criação, onde Deus criou o homem e viu que o homem não era bom estar só, e Deus cria a mulher. E agora Deus diz que o homem e a mulher tornem-se uma só carne, não é? Deus permitiu ali, Deus estabeleceu o princípio de Deus para o homem e a mulher é a união, porque casamento está falando de união. Então uniciar o homem a uma mulher e os dois serão uma só carne. Vamos falar sobre isso. Então, o casamento é a união entre um homem e uma mulher, que essa união haja amor, que nessa união haja respeito, que nessa união haja cuidado, que nessa união haja a fidelidade entre o homem para com a mulher e entre a mulher para com o homem. Pois, estamos falando sobre o casamento. Por que, irmão? Eu quero trazer essa instrução para você
que está aí assistindo, que tem acompanhado os nossos vídeos de instrução no Face e no YouTube. Eu quero lhe explicar o que é casamento, porque eu tenho observado que tem muitos irmãos presos dentro de uma instrução dada pelo homem, que faz os irmãos viver dentro de um constrangimento e de um temor terrível. Por quê? Porque quando se fala em casamento, está se falando de união diante de Deus. Deus, ele determinou a união entre o homem e a mulher, que é o casamento, e que nessa união haja o cuidado um para com o outro, a fidelidade um para com o outro, o respeito de um para com o outro e o amor de um para com o outro. Não é pelo fato de ter um documento oficializado que Deus abençoa, certo? E que Deus vai aprovar um casamento. Não é pelo fato de ir a um cartório, registrar, de receber um documento, que o documento é um papel que oficializa a união de duas pessoas diante da sociedade. E o que é que eu quero hoje explicar aos irmãos? Porque tem irmãos que estão sendo constrangidos, estão sendo atemorizados com uma situação que é levada aos irmãos. Qual? Que os irmãos que não são casados oficialmente, os irmãos não alcançarão salvação, os irmãos estão em pecado. E eu quero dizer, irmãos, que pelo fato de você não ter um documento oficializado na sociedade, não quer dizer que você vai perder a sua salvação. Eu vou lhe explicar isso aqui. É essa a orientação que eu quero trazer para você nesse momento. O casamento, temos que entender o que é o casamento. Casamento quer dizer união, tá certo? Não é pelo fato de ter um documento oficializado que Deus vai abençoar um relacionamento. Pois existem muitos casais que estão oficializados, casados em papel, em cartório, mas vivem em maldição. Vivem uma vida totalmente longe da vontade de Deus, em maldição, uma vida perturbada. Isso não quer dizer que o papel Deus está aprovando, e que pelo fato de você ter um papel, um documento que oficializa a sua união em meio à sociedade, isso quer dizer que você diante de Deus já está satisfeito, já está perfeitamente dentro da vontade de Deus, o qual Deus vai abençoar. Não. Eu quero dizer para você, existem muitos casais que estão oficializados e não vivem em bênção. O que vai levar o casal a ser abençoado por Deus é a união que há entre o homem e a mulher, e que essa união haja fidelidade, haja amor, haja cuidado um para com o outro e haja sinceridade. Um casal que está unido dentro desses conceitos todinho, tendo todos esses conceitos ao seu favor, amor, fidelidade, respeito, consideração, Deus abençoa, irmão. Deus abençoa. Por quê? Porque hoje nós temos visto as pessoas enfatizando muito a questão do papel. Existem muitas pessoas na igreja se casando porque estão querendo assumir um cargo e estão sendo orientadas que só pode assumir um cargo na igreja se for casada. E aí casam-se, mas não tem amor, não tem fidelidade, não tem muitas vezes respeito pelo seu companheiro, o marido não tem respeito, não tem amor, não tem cuidado pela família. Mas o que se quer é um papel, para achar que diante de Deus aquele papel justifica o homem diante de um relacionamento para com Deus. Mas não está o homem em pecado se ele está casado com a mulher, unido com a mulher e não esteja oficializado. Quero dizer isso para você porque hoje é o que se ensina hoje na igreja, e muita gente lá, irmão, está constrangido com isso. Tem muita gente que acha que vai perder a salvação porque não tem um papel oficializando. Quero dizer a você, hoje em dia a estatística das separações no meio dos evangélicos é imensa, irmãos. É imensa. Sabe por quê? Porque tem muitos irmãos e irmãs se casando só para assumir cargo na igreja, só para ter um papel para poder assumir um cargo no departamento. E isso aí, diante de Deus, isso não vale, irmão. Porque o que vale para Deus é um casal que está unido, casamento é união, e que esse casal tenha amor pelo outro, tenha respeito, consideração, tenha fidelidade. Tendo isso, está na bênção de Deus. Porque muitas vezes tem um papel, mas não tem isso. Então o que eu quero trazer para você nesse momento, essa instrução, para que você seja instruído, irmão. Vamos ver se o casamento, ele é o que eu estou falando ou não. É uma união, o casamento. Deus estabelece o casamento em Gênesis 2.
estabelece que o homem deixa o pai e a mãe e unir-se a sua mulher. Gênesis, capítulo 2. Lá em Mateus, capítulo 19, versículo 5, Jesus disse: deixará o homem pai e mãe e unir-se a sua mulher, e os dois serão uma só carne. O casamento é uma união. Um homem e uma mulher, quando se unem para um relacionamento de fidelidade, de respeito, de amor, de consideração, para construir uma família, isso é um casamento. O fato dele não ter uma certidão de casamento dada pelo cartório, que oficializa na sociedade esse ajuntamento, essa união, na verdade, isso não quer dizer que está fora da bênção de Deus. O papel é irrelevante, é importante sim. O papel é importante para que as pessoas, tanto o homem como a mulher, eles tenham direitos sociais no meio da sociedade. E eu quero trazer para você esse esclarecimento, orientando você, queridos, porque não está você em pecado se você vive bem com sua esposa, se você tem um relacionamento de respeito, de sinceridade, de cuidados, de fidelidade com a sua companheira, só pelo fato de você não ter uma documentação do cartório oficializando isso, isso não vai fazer com que você perca a sua salvação e nem com que você esteja em pecado para a condenação diante de Deus, porque o que Deus vai julgar não é o papel, porque diante de Deus, Deus não vai perguntar a ninguém, você foi casado? Não. Deus vai procurar, Deus vai buscar a fazer você entender se você respeitou a sua mulher, se você foi fiel a ela, se você cuidou bem dela. É isso que vai ser julgado diante de Deus. Não é um papel que Deus vai procurar saber se foi casado ou não. O que Deus quer de cada um de nós é sinceridade um para com o outro. Por quê? Assim a pessoa, se não tiver um documento, também não vai para o céu. Tem que ter um CPF, tem que ter uma carteira de identidade. E isso aí é apenas documento que faz a gente estar vivendo dentro de uma orientação na sociedade. Mas pelo fato de você não ter uma identidade, não quer dizer que você não vai para o céu por causa disso. Porque isso é um documento que oficializa você no meio da sociedade, no convívio humano. O documento, a certidão de casamento, é um documento também. Porque o que vai valer diante de Deus não é o homem ter uma certidão de casamento. O que vai valer diante de Deus é como o homem viveu essa união, porque casamento é união, irmãos. Então nós estamos vendo aqui que diante da sociedade é importante a formalização para ter os direitos sociais. Mas isso não fará você perder a sua salvação. Se você não tiver esse documento, você não perderá a sua salvação. Irmãos, tem pregador dizendo assim para as pessoas que se você não for casado, você vai para o inferno, que você não for casado, você não quer casar porque você tem uma aposentadoria, sua mulher tem outra, e você não quer casar para não perder a aposentadoria, perca a aposentadoria. Não, mas Deus não manda você perder a sua aposentadoria. A sua aposentadoria foi conquistada, não foi desonestamente, a da sua esposa também não foi desonestamente. Se você não quiser casar, mas você vive bem com sua esposa, você a ama, você respeita, você é fiel a ela, você cuida dela, você tem um amor verdadeiro com ela, só pelo fato de você não ter uma certidão de casamento, isso não vai fazer você perder a sua salvação. Ela tem uma aposentadoria, mas foi conquistada com honestidade, você também tem uma, foi conquistada com honestidade. Não vão pecar, não estão pecando contra Deus, irmãos. Você não vai perder a sua salvação porque você não tem um papel que oficializa isso. Aí alguém diz, você não quer se casar para não perder. Não, irmão. É importante casar-se para diante da sociedade, a sua esposa ter direito sobre você e você ter direito sobre a esposa no lado oficial, né, da sociedade. Mas você, vivendo com a sua esposa, num relacionamento fiel, puro, verdadeiro, amando, porque, escuta uma coisa, irmãos, tem muito casal que é casado sim, só não tem papel escrito no cartório, mas é casado, porque casamento fala de união. Quando um homem e uma mulher se unem, Deus está dizendo isso, Deus ele quer a união. Aí Paulo diz assim, escuta uma coisa, irmão, é melhor casar do que abrasar-se. Quando Paulo está dizendo é melhor casar, Paulo está dizendo é melhor se unir, e essa união seja com fidelidade, do que abrasar-se. O que é que Paulo está dizendo? É melhor se unir do que se inflamar em desejos de sentimento homem com a mulher. É melhor casar-se, porque casado, unidos, vão estar na vontade de Deus. Vocês unidos, o casamento é a união.
O papel é importante, mas isso não faz você pecar contra Deus. Entenda isso, eu quero que você entenda isso. Então, diante de Deus, você não está pecando, você não vai ser condenado, você não vai ser julgado, só pelo fato de não ter uma certidão de casamento. E tem muita gente que tem certidão de casamento, mas diante de Deus, irmãos, só a graça e a misericórdia. Porque é infiel para com a mulher, não ama a esposa, vive em conflito com a esposa, vive sem ter nenhuma consideração com a esposa, mas está o papel passado. Mas esse papel não vai justificá-lo diante de Deus pelo comportamento que ele tem. E a pessoa que não tiver o papel, mas ama, respeita, é fiel, tem amor pela sua esposa, está junto. Tem casal, irmãos, que faz mais de 30 anos que estão unidos, só não tem uma certidão de casamento, mas vivem em perfeita comunhão os dois. Eu conheço casal assim, que tem mais de 20 anos casados, juntos, porque casamento é isso, irmão. Agora, oficializar é outra coisa. Então, diante de Deus, o homem não está em pecado. É importante conhecer isso. E a palavra de Deus, ela nos ensina. Eu quero mostrar para você mais alguma coisa aqui, para você entender. Jesus, ele disse assim, lá em Mateus, capítulo 19, não é? 19, versículo 5. Vamos ver o que foi que Jesus disse? Casamento é a união, irmãos. E disse Jesus, portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher. Se unirá. Casamento é união. Deixará o pai e a mãe, o homem, e se unirá à sua mulher. Vamos ver o que é união? Tem gente que diz assim, eu não sou casado não, eu sou juntado. Não, você é casado. Porque o casamento é entre o homem e a mulher, quando se unem. Forma-se um casamento. Vou mostrar a você como é. Aqui está um parafuso, aqui está uma porca, tá certo? Esse parafuso e essa porca, observe. Essa porca e esse parafuso, agora vou juntar os dois. E aqui formou um casamento. União é isso, unir os dois. E formou um casamento. Você está entendendo, irmão? Então quando você se junta com uma mulher, você se uniu a ela, formando um casamento. O que Deus quer é que essa união seja uma união com compromisso. Tem muita gente que não quer casar porque não quer o compromisso de respeitar, de cuidar, de amar, de ser fiel. Por isso que não quer casar. Por isso que tem muita gente que diz assim, eu não vou casar não, porque eu não quero compromisso. Ora, mas você está casado dentro de um relacionamento. Você está casado. Você se uniu com uma mulher, você está casado. Só porque você não tem o papel, você está casado. Diante de Deus, você está casado. Agora, esse casamento está sem a bênção de Deus. Por quê? Você está casado sem o compromisso de amar, de respeitar, de ser fiel, de cuidar. Você está juntado sem o compromisso, casado sem o compromisso. Por quê? Casamento é isso, irmão. É a união entre o homem e a mulher. Só que tem um que está na bênção de Deus e tem outro que não está. Como? Aquele que não está com compromisso, com fidelidade. Aquele que não está com respeito, com amor, com carinho, que não é fiel à sua companheira, nem a companheira ao seu companheiro. O que é juntar? Vou lhe mostrar o que é juntar, irmão. Você não está junto, você está casado com a sua esposa. Só pelo fato de você não ter um papel, você não está junto, você está casado. Agora, esse casamento tem que ser abençoado por Deus como? Quando você respeitar a sua mulher, for fiel a ela, não é só pelo fato de você ir a um cartório e fazer uma declaração, uma escritura, um documento que vai oficializar essa união diante da sociedade. É pelo fato de você respeitar, amar, ser fiel, cuidar e assumir o compromisso até o fim da sua vida, porque é isso que Deus quer. Por isso que quando o homem se junta com a mulher tem que pensar muito. E o homem tem que pensar muito, porque depois que se juntam, tornam-se casados e se separam e voltam a viver novamente. Então estão deixando uma união que Deus permitiu, foi Deus que fez. A união do homem com a mulher, isso é a permissão de Deus. Foi Deus que criou isso. E aí o homem, quando está com uma mulher que não está sendo fiel a ela, ele está adulterando, se prostituindo, porque, amigo, meu irmão, escuta uma coisa. Você tem a sua mulher só porque você não é casado no papel, você não está em adultério, não. Existem pregações que dizem que você está em adultério, mas você não está em adultério. Você não está se prostituindo só porque você não é oficializado. Mas se você está com essa mulher, você se casou com ela, está unido com ela, você a respeita, você já tem uma convivência grande com ela, você a ama, você
você está cuidando dela, você tem uma família já, você está na bênção de Deus. Porque prostituição é o relacionamento fora da união. Mas você se uniu e não está com outra mulher fora, não está adulterando, nem se prostituindo, então você não está sendo um adúltero nem um prostituto. Você é um homem que está dentro de um relacionamento com amor, com fidelidade, com carinho, que está dentro da bênção de Deus. Não é pelo fato de você não ter uma certidão de casamento. Tá certo, irmão? Então eu vou mostrar o que é. Casamento é uma mulher com um homem quando se juntam. E Deus não permite a separação. Juntou-se, irmão. É por isso que é muito bom pensar antes de juntar. Porque depois que junta, aí sim, quando se separa, e um vai arrumar outro, outro arruma outra, aí vão entrar em prostituição. Estão adulterando, se prostituindo. Porque se uniram, teriam que ficar juntos. Casamento é muito sério, irmãos. Então casamento é isso, a união de um homem com uma mulher. O que é ajuntamento? Ajuntamento diante de Deus é isso aqui, queridos. Tá? Tá dando para você entender? Ajuntamento diante de Deus é isso. Escuta só. Homem com homem, isso é um ajuntamento. Diante de Deus não tem casamento entre homem com homem. Diante de Deus não tem casamento entre mulher com mulher. Isso é um ajuntamento, porque não casa. Os dois não casam. Os dois não casam. Tá? Só há casamento diante de Deus entre homem e mulher, porque assim casam os dois. Os amigos estão entendendo essa mensagem? Os amigos estão entendendo? Então, meu irmão, se você está com a sua esposa, você já tem 5 anos, 10 anos, vive bem com ela, respeita ela, você já se dedicou a cuidar dela, a estar com ela sempre, até que chegue a hora da separação pela morte. Você respeita essa esposa só pelo fato de você não ter um papel assinado pelo o homem na terra que oficializa a união na sociedade entre o homem e a mulher. Você não está em pecado nem em maldição. Isso pode até escandalizar alguém que está ouvindo agora e dizer, não, mas não. A palavra de Deus fala de casamento. Casamento quer dizer união. E não, diante de Deus, o casamento ele não é abençoado só pelo papel que está escrito. Não adianta, porque tem muita gente aí com papel escrito, irmão. Deus não permite o divórcio. Tem muita gente nos púlpitos das igrejas dizendo que as pessoas que não casaram vão para o inferno porque não se casaram. Mas se analisarem sua vida, vão olhar que eles estão mais réus do que aquela pessoa que está vivendo com a sua esposa, mesmo que não seja casado no papel, mas vive com a sua esposa, a respeita, e é a primeira mulher que ele arrumou e até hoje ele está. Porque tem muita gente no púlpito, irmão, que já está no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto casamento. Está lá condenando as pessoas que não são casadas. Mas tem muita gente lá que está em vários casamentos. E diante de Deus, quem está em prostituição, em adultério, é aquele que deixou a esposa dele e casou com outra, a esposa estando viva e o esposo estando vivo. Porque você só pode casar com uma mulher, deixando a sua, como Jesus disse, a não ser por adultério, mesmo assim não pode casar com outra. Lá em Mateus capítulo 19, pode ler. Você só pode casar com outra mulher, com o falecimento, ou do seu marido ou da sua esposa. Você está com liberdade para casar com qualquer outra pessoa, sendo que seja no Senhor, se você for crente. Então, divórcio diante de Deus não serve. Ah, mas eu divorciei, já peguei o papel de divórcio. Muita gente está se justificando com o papel de divórcio. Mas diante de Deus, esse papel não vale de nada. O que vale é a quebra da aliança que foi feita, aquilo que Deus permitiu não quebrar, aquilo que Deus orientou ao homem não deixar a mulher. Mas o homem deixou, porque a mulher não estava mais agradando ele, porque ele queria uma outra mulher, porque ele queria a mulher do jeito dele e deixou. Ele não suportou e não ouviu a palavra de Deus para permanecer com a esposa dele. E se deixar, não case. Paulo diz aqui, em 1 Coríntios 7, 10, o homem está ligado à mulher, e a mulher ligada ao homem, até a morte. Se deixar, porém, não se case. Mas as pessoas estão aí, irmão. Homens que estão aí condenando outras pessoas porque não é casada, e homens muitas vezes que estão aí com 3, 4 casamentos. Esse aqui está condenado, irmão. Então eu quero dizer a você, meu irmão, essa instrução foi para você despertar, não ficar preso, não ficar constrangido dentro dessa situação. Se você é casado, você está unido com a sua esposa, mas você não tem um papel que oficializa isso, amigo, não se preocupa não, tu não vai perder a tua salvação, porque Deus não vai pedir a você naquele dia a tua
certidão de casamento. O que Deus vai julgar naquele dia é como você viveu com sua esposa. Mesmo que não foi casado no papel, mas tu amasse ela, tu considerasse ela, tu fosse fiel a ela, respeitasse ela, se dedicasse a ela, permanecesse com ela até o dia do arrebatamento, até o dia da tua morte, estás na bênção do Senhor. Creia nisso, meu irmão. Casamento, como já foi dito aqui, está falando de união. Então casamento é união, homem e mulher. Por quê? Homem com homem é ajuntamento. Mulher com mulher, tá? Mulher com mulher não é casamento, é ajuntamento. E sem a bênção de Deus, Deus abomina o ajuntamento. Deus abençoa o casamento. E que haja fidelidade para ser abençoado, pois é o leito sem mácula. É o casamento sem contaminação, sem ser adulterado, o casamento de fidelidade. O homem para com a mulher e a mulher para com o homem, e os dois se amarem, porque é isso que Deus quer. O amor, a fidelidade, o respeito e a dedicação um para com o outro. Então, meus amados, mais uma vez eu, evangelista Wellington, levo para você essa instrução com muito temor e muita consciência na palavra de Deus. O casamento é isso, é a união, Deus quer isso. Então, portanto, se você tiver oportunidade, case com sua esposa. Aliás, você já é casado, oficialize seu casamento, a sua união dentro da sociedade, oficialize. Mas se você está com sua esposa, meu amado, se você hoje partir, se hoje for o dia que Deus chamar você, você está com sua esposa, mesmo que você não esteja oficializado, mas se você está respeitando ela, você a ama, você cuida, você é fiel, você não está se prostituindo, você não está, porque prostituição é o homem ter relacionamento fora do casamento. Mas eu não tenho papel, eu não tenho ainda a carta de casamento, então eu estou me prostituindo. Não está, porque casamento você já é, casado você já é com sua esposa. Casamento, como eu falei, é a união, você já está unido, meu irmão. Só porque não foi oficializado, você já está unido. Agora, dentro dessa união, se você, dentro dessa união, mesmo que não tenha a escritura, e você se prostituir com outra mulher, você não valorizar, não amar, não respeitar a sua mulher, que você está casado, aí você está em adultério. Mas que Deus te abençoe e que você aprenda nessa hora. E a palavra de Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém?